Amém, irmãos. Jesus é nosso Senhor. Chegamos a mais um domingo e estamos concluindo a semana 1, primeira semana do novo Alimento Diário, que vem pelo tema Nossa Missão, Edificação do Corpo de Cristo. Bem, irmãos, o título de hoje é Aquele que semeia pouco também ceifará pouco, que é baseado no versículo de 2 Coríntios 9:6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então, irmãos, mais uma vez nós estaremos tendo uma visão sobre o ministério de ofertas. No dia de ontem nós já vimos, foi um dia muito bom, que falou sobre ofertar com alegria e gratidão. E hoje, na leitura de hoje começando, a gente vê um encorajamento aos jovens. O irmão Pedro, ele conta no dia de hoje a experiência com os cooperadores mais jovens dele, a respeito de aprimorar as ofertas normais da vida da igreja. E esses jovens cooperadores, irmãos, eles reagiram de uma forma positiva, de uma forma rápida. Eles eram ouvidos e seguiram o falar profético, seguiram o falar do irmão. Então, é nisso que fica o encorajamento que o irmão Pedro deixa. Irmãos, essa era final, esses últimos momentos da era da igreja, é a era dos jovens. Nós somos a geração final que vai trazer o Senhor de volta. E para isso, nós que somos jovens, somos essa última geração, precisamos estar cada vez mais envolvidos na obra e ser um exército de jovens santos. E esse exército, irmãos, ele deve ser fiel ao falar a palavra de comando do Senhor. Assim como aconteceu com os valentes de Davi, lá em 2 Samuel capítulo 23, em que Davi ele deseja beber água de um poço que está sob o controle do inimigo, e os soldados, os valentes, foram lá, arriscaram a cabeça deles e trouxeram água para o rei. Então, irmãos, nós, geração final, jovens, nós devemos ter esse coração. Porque nós fomos convocados pelo Senhor para essa missão. Então, irmãos, voltando para a experiência agora do irmão Pedro, ele exorta os jovens cooperadores a exceder a justiça dos fariseus, como está escrito em Mateus 5:20. E o que significa isso, exceder a justiça dos fariseus? Porque naquela época, irmãos, os fariseus, eles se limitavam, e eles até se achavam, se gabavam, de apenas dar o dízimo de tudo aquilo que eles recebiam. Ou seja, apenas 10%, décima parte. Então essa é a tal justiça dos fariseus. E nós, irmãos, nos dias de hoje, como igreja, por mais que a gente não pratique essa lei nos dias de hoje, nós devemos exceder essa justiça dos fariseus. O Senhor está nos dando o desafio, irmãos. Ele sempre nos dá o desafio de pegar aquilo que nós recebemos, o que nós ganhamos, e consagrar ao Senhor. E pedir a direção dele, orando. Senhor, a minha justiça deve exceder dos fariseus. Eu não posso só oferecer 10% do que eu ganho. Me mostra do quanto daquilo que eu recebi de ti eu posso devolver. Porque eu amo o Senhor. Eu quero retribuir aquilo que o Senhor me deu. Então, irmãos, dessa forma, os cooperadores do irmão Pedro, eles seguiram esse falar. E com o tempo, passando os dias, o valor das ofertas normais da igreja, no nosso meio, cada vez mais iam se superando. Então, é aí que fica o incentivo do dia de hoje. As nossas ofertas, irmãos, podem apoiar a obra. As missões aqui no Brasil, principalmente aquelas do exterior, com África, Europa, Ásia, agora também está tendo Oceania, Todas as igrejas devem estar alinhadas nesse propósito. Apressar a vinda do Senhor, edificar a igreja, pregando o evangelho por todo lugar, por todas as nações. Mas ainda há muito o que fazer, irmãos. Ainda há muitos lugares em que não há testemunho do Senhor. E isso, irmãos, chegar até essas pessoas demanda custo. Então nós somos encorajados a turbinar, nessa palavra que está no meio diário, turbinar as nossas ofertas. E na Bíblia nós temos um bom exemplo disso, O irmão Pedro mostra, na palavra, que em 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele dá o exemplo, na carta dele, das igrejas da Macedônia, onde ele fala que essas igrejas se mostraram voluntárias, deu destaque para elas, ofertando na medida das suas posses e até acima delas. Então, eles iam além do que tinham. E é claro, irmãos, hoje, que Deus não vai exigir aquilo que nós não temos. Mas o que Ele quer, irmãos, é que a gente honre Ele com o que nos foi entregue, com o que nos foi dado, com o que recebemos. Se nós somos fiéis com aquilo que nós recebemos, Ele também irá nos honrar. Ser fiel no pouco, sobre o mundo, e muito o Senhor vai nos colocar, Então, irmãos, o Senhor, nos dias de hoje, o Senhor nos tem suprido todas as nossas necessidades. E nós temos recebido muito do Senhor, tanto como palavra e tal. E nós devemos separar a semente. Um agricultor, ele faz a colheita, ele se sustenta com a colheita dele,
Mas ele não guarda para si as sementes, as melhores sementes que ele tem. Ele planta para que a próxima colheita seja mais farta ainda. Então, essa deve ser a nossa visão sobre a oferta, irmãos. Ofertar é semear. Daquilo que nós recebemos, vamos separar uma parte, não vamos reter, vamos guardar. Vamos guardar para semear, entendeu? E receber, quando a gente planta, a gente semeia, a gente vai colher, vai receber ainda mais lá na frente. Então, irmãos, esse é o encargo final da semana, a semana termina assim. Então, que o Senhor, irmãos, toque o nosso coração quanto a isso. E nosso encargo deve ser fazer os ministérios da palavra, o ministério dos serviços e das ofertas da igreja crescerem cada vez mais. Vamos turbinar, amém? É dessa forma que a obra avança. Que os irmãos tenham um bom domingo, uma ótima semana. Até a próxima. Jesus é nosso Senhor.